Carnaval de 2026 acaba oficialmente hoje, infelizmente, aí para tristeza de muitos folhões. Terça-feira de Carnaval. Bruno Reis, diretor de marketing da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, fala agora conosco para fazer um balanço geral desta data festiva, comemorativa. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação, Bruno. É um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Já dá para a gente ter uma dimensão do que foi o Carnaval de 2026? Legal, Gabriel. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui no plantão, né, unidos do plantão. Sim, bastante, inclusive um cenário que a gente tinha otimista, né, de receber turistas internacionais, né, a Embratur é a agência que cuida da promoção do Brasil no exterior, então a gente teve aí, para esse período do Carnaval, 21% de aumento, né, de emissão de bilhetes aéreos internacionais para o nosso país, somente no período do Carnaval. Então, isso traz para a gente aí uma perspectiva excelente, que o mês de fevereiro deve aproximar aí 1,5 milhão de turistas, né, que devem visitar o nosso país somente no mês de fevereiro. Tem mais turistas internacionais, gringo, no Brasil do que tinha em outros carnavais, ô Bruno? A gente tem essa percepção talvez do aumento da popularidade do Brasil como uma escolha de destino para quem quer viajar e curtir essas festas populares? Exato. O Brasil alcançou, né, nos últimos 60 anos, né, de trabalho da Embratur, a gente nunca tinha passado a barreira dos 7 milhões de turistas internacionais. Isso aconteceu no ano passado, onde a gente chegou aí a 9.300.000 turistas. Então, de fato, nos últimos 3 anos, né, com o foco em ampliação da conectividade aérea, a gente trabalhou com muito marketing de influência e também das relações comerciais com os destinos turísticos no Brasil. A gente conseguiu ampliar, né, a quantidade de turistas que chega, não no nosso país, mas também puxa para cima aí a própria América do Sul, né, quando a gente fala de globo. E os principais mercados emissores também que o Brasil tem recebido, né, a Argentina continua disparado aí o grande emissor de turistas, mas o Chile, os Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, a França, né, Portugal também tem crescido de maneira muito sistemática, né? Lembrando que promoção internacional também se fala muito sobre geopolítica e macroeconomia, né? Então, a Embratur tem muita atenção quando a gente faz as ações de marketing, baseando em dados para a gente, de fato, ter aí um alinhamento estratégico, né, de promoção do nosso país. E aí, quando a gente fala, por exemplo, sobre imagem do Brasil no exterior, e aí eu vou trazer uma percepção própria e eu não sei se a realidade você nos ajude a entender. A percepção de que o Brasil está na moda, acho que ela vem crescendo nestes últimos meses. O pessoal está falando muito sobre o Brasil nas redes sociais, a gente vê muito conteúdo internacional, de gente de fora mesmo do país, falando aqui sobre festas culturais brasileiras, sobre o futebol brasileiro, sobre a música brasileira, até sobre os filmes, agora que a gente está em destaque, segundo ano consecutivo que tem filme brasileiro concorrendo a Oscar lá nos Estados Unidos. A percepção da Embratur é a mesma, de que o Brasil está na moda, e como é que vocês estão fazendo para, se isso é verdade, aproveitar esse bom momento? Você trouxe um ponto muito importante, e isso é utilizado como estratégia, né? A gente fala sobre soft power, que é como é que a gente consegue influenciar, né, a imagem do nosso país no exterior. A gente, inclusive, melhorou nesse ranking, existe um ranking global que mede, né, todos os países em relação a isso. Nós, de fato, estamos na moda, né? Estamos no hype, a gente está tentando aproveitar isso para tentar transformar isso numa tendência de crescimento e não só num pico de crescimento isolado. Então, a gente trabalha, né, de fato, com muito influenciador digital. E eu comento sempre, Gabriel, que é sobre o nosso estilo de vida, né? A gente não só vende porque a gente, de fato, vive esse estilo de vida. E é isso que nos diferencia, né, de outros países, né? É o famoso borogodó que só existe no Brasil, né, literalmente. E a gente tem tentado transformar isso em negócios, né, para ampliar relações comerciais no turismo para o nosso país. Perfeito. E aí, por exemplo, como é que funciona a campanha da Embratur? Vocês promovem especificamente o Carnaval, que é uma das maiores festas populares do país, se não a maior festa popular. Quando que começa esse trabalho e o que vocês fizeram, talvez, ao longo deste 2026 para preparar terreno e termos sucesso nessa festa deste ano, por favor? É sempre com muita antecedência, né? Então, o impacto que a gente faz, que o período de compra de cada um desses países ele é diferente, então isso tem que acontecer no mínimo com 6 meses de antecedência. Para esse carnaval especificamente de 26, a gente está com influenciadores portugueses em Belo Horizonte, influenciadores argentinos no Rio de Janeiro
e uma gravação global com conteúdo, produção de conteúdo também, que fala sobre promoção de destinos em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. Mas esse conteúdo que a gente está produzindo agora e ampliando a relação comercial é para ter impacto em 27, né? Então, a Embratur sempre trabalha com bastante antecedência para que a gente possa inspirar e convencer turistas, né, que de fato nos visitem durante o período do Carnaval. Isso tem que ser feito com uma parceria muito grande com os destinos no Brasil, com a cadeia produtiva, que é a hotelaria, as companhias aéreas, né, para que de fato a gente consiga ter um impacto positivo e que a experiência desse turista também seja positiva quando ele sai daqui com vontade de voltar. E aí, por exemplo, você mencionou algumas capitais, algumas cidades que têm carnavais muito tradicionais. Como é que funciona essa divisão? E eu queria entender se há um perfil para o trabalho em cima destas capitais, destas cidades, para atrair este turista. Porque a gente tem um carnaval bastante forte de rua aqui em São Paulo, ele está se tornando bastante forte, mas há o perfil talvez de mais gente brasileira que vem curtir aqui em São Paulo do que no Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro tem um potencial de venda maior para gringo, para quem vem de fora, do que o carnaval paulista aqui que a gente está conhecendo agora. O estrangeiro, ele sempre gosta de fazer a sua viagem inspiracional no Brasil e ele mistura os segmentos, né, que a gente chama de sol e praia com cultura, com gastronomia. Logicamente, São Paulo tem um dos maiores, porque o portão de entrada, né, que é o aeroporto de Guarulhos, recebe a maior quantidade de turistas internacionais, mas a gente sabe que o apelo, né, principal, quando ele fala sobre experimentar e experienciar destinos conjugados, ele prefere Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Mas a gente tem visto um crescimento muito grande, né, de turistas que mesmo estão em São Paulo, que procuram um litoral paulista, em Belo Horizonte, com visita inclusive para Ouro Preto, para falar sobre cultura. Então a gente também tem percebido que o perfil do turista, depois do Carnaval, ele acaba mudando. E isso é ótimo, porque a gente tem, de fato, uma série de oportunidades e destinos maravilhosos, né? O Pantanal, a Amazônia, Foz do Iguaçu, que também podem entrar nesse mix, né, de opções pós-carnaval. E o que vem vendendo o Brasil? Qual é a estratégia? Claro, são muitas, inúmeras que a Embratur trabalha o tempo inteiro ao longo dos anos. Mas o que vocês vêm percebendo que está trazendo talvez mais impacto, né, nessas últimas percepções de vocês? Que vem efetivamente conseguindo vender Brasil, vender a ideia de fazer turismo por aqui? A gente tem tentado concentrar nossos esforços na nossa brasilidade, né? E aí falar sobre gastronomia, se apropriar da gastronomia, da cultura, isso é muito potente quando a gente fala de promoção internacional. A tendência para 26, a gente está enxergando, né, que falar de turismo de bem-estar, turismo regenerativo, o próprio afroturismo também, que é uma premissa que a Embratur adotou nesses últimos 3 anos de gestão, tem crescido muito. Isso é ótimo, porque acaba diversificando para onde que esse turista internacional vai para o Brasil. Né, ele não fica só concentrado em pequenas localidades ou em destinos muito consolidados, mas ele também está procurando destinos no Brasil que possam trazer de fato o que ele está procurando para aquele propósito da viagem. E para isso a gente tem um potencial gigantesco, porque somos 6 biomas, né? Só 19 aeroportos internacionais hoje no Brasil operando voos regulares, então, de fato, acho que a gente conseguiu acertar pela primeira vez durante muito tempo em relação à estratégia de promoção internacional, conjugar, né, o potencial de fato do nosso país com a estratégia comercial. E isso deu muito certo nos últimos 3 anos, não à toa, né? A gente foi o país que mais cresceu em turismo internacional no planeta, né? Isso não foi só o Brasil, a gente cresceu 37% em relação a 24 para 25, e esse é um número que chamou a atenção, inclusive, da própria ONU Turismo, para poder entender como é que o Brasil, de fato, entendeu que o turismo é essa mola propulsora de geração de emprego e renda. Qual que é o público que a Embratur está atrás para incentivar o turismo aqui no Brasil? A gente sabe, claro, os argentinos visitam muito o Brasil. Todos os anos estão no topo do ranking de turistas internacionais que mais vêm aqui ao país. Mas onde vocês estão focando esforços para avançar, para trazer mais gente, para realmente promover esse convencimento de que o Brasil é um ótimo destino para passar umas férias, por exemplo? Esse é um mix, né? Por isso que usar a inteligência comercial para tomar essa decisão é muito estratégico. A gente não foca só no número de turista, né? Mas sim também
no próprio aumento da receita que esse turista deixa durante a sua estada. Então, saber selecionar, né, qual é o público e o nicho daquele país que eu estou fazendo ativação, isso é muito estratégico. Então, os argentinos, de fato, eles têm, inclusive, mudado o seu perfil e não só visitado, além de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, mas pela quantidade de voos diretos que foram inaugurados para o Nordeste brasileiro, a gente tem conseguido mostrar, né, que também temos resorts all inclusive de luxo no próprio Nordeste brasileiro. Então, aquele argentino que estava pretendendo ir à República Dominicana ou ao Caribe, ele passa a considerar o Brasil. Então, a gente faz essas relações táticas para poder captar esse turista que nos interessa. E lembrando, não só o número de turista, que é o que nos interessa, mas também o aumento de receita. E eu sempre comento que é o turista que cause um impacto positivo, né, nas nossas comunidades e nos nossos destinos. A gente também está atento sobre isso, lembrando que sustentabilidade é uma premissa muito importante para o futuro. Bruno Reis, diretor de marketing da Embratur, que prazerzaço conversar contigo, ótima conversa para entender essa estratégia de como vender o nosso país, a nossa cultura, espalhar pelo mundo o que a gente tem de melhor para oferecer. Sempre bem-vindo, meu caro, em próximas festas, em próximas ocasiões e, claro, no dia a dia mesmo, tem portas abertas aqui para entrar o CNN Money e o convite já está feito. Obrigado, Gabriel. Tamo junto e vamos aproveitar esse restinho de carnaval.